Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, dia 27 de agosto. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ela viveu de 331 a 387. E o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus: Ficai atentos, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que virá o vosso Senhor. Pois eu vos digo, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria na certa, e não deixaria que a sua casa fosse saqueada. Assim também vós, ficai preparados. Porque o Senhor virá naquele dia em que não sabeis, e na hora também que não esperais. Qual é o servo fiel e prudente que o Senhor pode colocar à frente da sua casa para dar a comida nas horas certas? Feliz o servo que estiver se comportando assim bem quando seu Senhor regressar. Ele lhe dará a administração de muitos outros bens seus. Mas se esse servo começar a pensar: o meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, o Senhor desse servo virá numa hora em que ele não espera e um dia também que ele não estava preparado, e a sua ruína será total. Porque o Senhor lhe imporá a sorte dos ímpios e dos impuros, e ele será jogado naquele lugar, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, agora a liturgia nesse dia de hoje, quando celebramos a memória de Santa Mônica, que rezou muitos anos pela conversão do seu filho Agostinho, mulher de fé, que é também o modelo de muitas das mães cristãs que também oram pelos seus filhos para a conversão deles, porque a conversão é um processo dinâmico. Não é uma única vez que a gente se converte. São 5 passos, 3 para frente, 2 para trás. O danado é quando nós invertemos a lógica da conversão. 5 passos, 3 para frente e 2 para trás. Quer dizer, esse processo de conversão é lento. Mas acontece que muitos de nós podemos querer entrar em nossas igrejas, participar de nossas liturgias e sem espírito de conversão, sem desejo de querer levar uma vida renovada. E isso pode acontecer comigo, e isso pode acontecer com você. Principalmente quando a afeição pelas coisas do Senhor seca. E aí, o problema da igreja fica sendo, então, a fé. Porque ela se converte numa instituição somente prestadora de serviços religiosos, ou numa instituição assistencial, ou numa instituição cultural, ou subproduto de uma cultura. E já não tem força mais de profecia. Já não tem mais fôlego para propor a santidade de vida. E aqui está o grande perigo de todos os tempos da Santa Igreja. Por isso, na primeira leitura de hoje, o apóstolo Paulo aos Coríntios recorda isso. Ele está escrevendo, diz ele: eu, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, por vontade do Pai, estou escrevendo para vocês, juntamente com Sóstenes, a vocês que foram predestinados à salvação. A vocês que receberam do Pai essa convocação, esse chamamento de santidade de vida. E eu escrevo para vocês para que vocês se animem uns aos outros e busquem constantemente progredir na fé. E tome cuidado com aqueles que se desviaram do caminho. Tome cuidado com aqueles que vêm oferecer e ensinar doutrinas estranhas daquelas que nós vos oferecemos e ensinamos, ou oralmente ou de modo escrito. Apartai-vos dessas pessoas, diz o apóstolo, e buscai a santidade. Porque o Deus que é santo, é Ele também que impele em mim e em você esse desejo de querer ser melhor, de querer levar uma vida melhor. E a isso nós damos o nome de batalha espiritual. Vencer as nossas tentações, vencer as nossas fraquezas humanas com a graça do Senhor. E levar uma vida em uma esperança ativa. Talvez a palavra de hoje chave para mim e para você seja uma esperança ativa, com os rins cingidos e o óleo da lâmpada aceso.
Os rins cingidos significa penitência. E não existe maior penitência do que vencer a si mesmo. Não existe maior penitência do que não permitir ser abocanhado pelo materialismo, pelo individualismo, por uma vida antifraterna, e não se deixar levar pelo espírito do mundo. A isso sim, aqui está um grande sacrifício, um grande martírio lento. E também movidos e impulsionados pelo óleo da fé, que acende as nossas lâmpadas, porque a vinda do Senhor não está predeterminada na cronologia dos homens. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Enquanto isso, nós vivemos uma esperança ativa. Servimos ao Senhor. Trabalhamos na seara do Senhor como servos prudente e fiel que Ele colocou para poder dar a comida na hora certa, como no Evangelho de hoje. Mas nós podemos nos esquecer da vinda do Senhor. Apesar de que muitos cristãos, mesmo professando na fé, creio que Ele virá para julgar os vivos e os mortos, já não creem mais nessa verdade. Como seria bom se a gente pudesse ter um termômetro, uma máquina que pudesse ver isso aí na cabeça de cada homem e cada mulher cristão. Se você crê ou não numa segunda vinda de Jesus. Creio que Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pede à igreja, suplica à igreja. Daí então da preocupação de Jesus com seus discípulos da primeira hora, os discípulos de hoje e de amanhã também. Ficai atentos para a vinda do Senhor, para que não aconteça que Ele vos encontre com uma vida totalmente errada, desregrada, desvirtuada. Tome cuidado, porque cada dia pode ser o último dia nosso. A liturgia hoje nos propõe, então, uma esperança ativa, onde eu e você contemplamos cada dia como se fosse o último. E assim, nós aguardamos o Senhor, trabalhando, servindo, como servos e servas prudentes que o Senhor colocou para servir a sua casa, para dar testemunho dele. Meus irmãos, minhas irmãs, esse Evangelho é uma grande provocação para mim e para você, para revermos a nossa vida cristã. Porque cada vez que nós nos encontramos com o Evangelho, é o próprio Jesus quem nos fala. É Ele quem nos orienta, é Ele quem nos corrige e é Ele também quem nos anima. Por isso, hoje, então, as duas palavras que Jesus pede a mim e a você é ficai atentos e ficai preparados. Atentos para poder saber os sinais dos tempos, quando o Senhor passa em nossas vidas, quando o Senhor se manifesta para cada um de nós. E ficai preparados também para poder prestar conta de toda a sua vida diante do tribunal da misericórdia do Senhor. Ninguém poderá se apresentar pelo outro. Ninguém poderá interceder pelo outro. Ninguém poderá ser julgado pelo outro. Porque a fé é uma experiência pessoal e que não vem do sangue da mamãe e do papai, mas é uma realidade fruto do Espírito Santo, manifestação de Deus, para que eu e você levemos esta vida atentos e também esperançosos, para que o Senhor não nos encontre como aquele servo mau que dizia, meu Senhor está demorando, e começou então a ser violento com seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados, e já não tomava conta mais das coisas do Senhor. Isso pode servir para todos nós, de não cuidarmos mais e não zelarmos mais pelas coisas do Senhor, porque estamos muito ocupados em zelar por nós mesmos, em nos apacentar a nós mesmos, em cultivarmos somente os interesses do nosso umbigo. Por isso o Senhor vai dizer, ficai atentos e preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora, Mãe do Bom Pastor, rogai por nós, paz e bem.